dia 25 de maio de 2020. A gente começa aqui a nossa quarta semana, onde a gente ainda está com esse foco em relação à saúde, mas a gente já viu e vai continuar vendo que todos os nossos 3 temas que sustentam essa jornada, eles conversam entre si de uma maneira muito intensa. Hoje vamos começar, queria convidar todo mundo para arrumar aí uma folha de papel que você possa amassar. Uma folha de papel que pode deixar ela amassada. Então, vamos fazer um experimento aqui que é assim. Eu estou aqui também com uma folha de papel que pode ser amassada. Então, essa folha, ela tem uma superfície, né? Que a gente poderia medir e poderia traduzir ela em forma geométrica, um retângulo, e vai ter tantos centímetros por tanto e tal. Pode dar um nome nela, né? De A, não sei, acho que é um A2, né? A5, A3, eu não... essas folhas de sulfite. Então, acontece que teve um dia que um matemático ele começou a olhar para as formas não regulares da natureza e aí ele levou um susto, porque a matemática não dava conta dessas forças irregulares. Por exemplo, nuvens, raios, algumas folhagens. E se via que tentava não pensar no assunto, né? Quando a coisa, quando as coisas não ficam possíveis de ser reconhecidas ou controladas ou descritas, né? Vira um caos. Então a gente deixa de lado. Então, caos nada mais é aquilo que a gente não consegue compreender e não tinham esse caos matemático. Aí teve um francês, deixa eu ver o nome dele aqui, ele resolveu, Benoit Mandelbrot. Ele é um cara dos anos 50 e lá nos anos 70, depois de 20 anos de estudos, ele foi desenvolver uma matemática que desse conta do caos e aí deixou de ser caos. Então, o que antes era caos, era considerado caos porque a matemática da época não dava conta. Quando alguém deu conta, deixou de ser caos e virou geometria fractal. A geometria fractal é o seguinte: quando você tem um retângulo, né, uma A4 aqui, tão fácil de medir e a nossa mente compreende, eu sei qual é a superfície que ela ocupa, eu sei qual é o espaço que ela ocupa, o formato dela. Aí eu vou pedir para vocês amassarem. Amassa essa folha. E aí pronto, ficou um caos, né? Como é que eu vou definir que forma é essa? Qual é a medida disso? Isso é um caos. Agora, isso é só um caos porque ele não obedece um padrão estabelecido, não porque realmente é um caos. Acontece que alguém que domina a geometria fractal não vai achar isso um caos, porque vai saber medir isso, né? Se eu abro, então, essa folha amassada, vamos abrir sem esticar ela muito, sem alisar, só abrir essa folha amassada. Ela fica mais ou menos, né, na sua forma original, mas fica com essas marcas, todos esses relevos. Aí, olha que coisa mais linda. Porque ela está amassada, ela diminuiu aparentemente a área dela, né? Porque ela ficou menorzinha, porque ela está amassada. Mas se eu for pela geometria fractal, eu não vou medi-la da maneira padrão, eu vou medir todos os acidentes dela. Então, é a mesma coisa que se eu tenho que cruzar um caminho, se eu tenho que cruzar um caminho em linha reta, então eu vou calcular, sei lá, de helicóptero, eu vou cruzar ele muito mais rápido do que se eu tiver que ir de carro e passar por montanhas, né? Então, a mesma coisa.
não quer dizer... Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui trazer esse processo. Então, se eu fosse medir isso aqui, eu ia medir todas as curvaturas, todos os dentes, todos os acidentes. Então, esta folha se tornou muito maior do que era antes. Antes, esticadinha, ela tinha uma medida X, de 1 a 4. Agora que ela foi totalmente amassada, ela é muito maior. Quer ver? É fácil ver isso com o braço, né? A gente estica o braço e aí pega no cotovelo e vai ver que sobrou pele ali. Agora, quando você dobra o braço, ele fica muito maior, então não sobra pele. Ele ocupa mais espaço, então ele precisa de mais pele. Então, o braço esticado é menor, ocupa menos espaço do que o braço dobrado. Então, essa folha de papel antes, quando ela era só uma folha de papel lisinha, ela media menos do que ela amassada. E quanto mais eu amassar essa folha, mais ela vai medir. Então, se eu tiver um medidor aqui que consegue entrar dentro dessa matéria aqui e ir medindo cada acidente, ir medindo tudo aquilo que ela criou aqui dentro, isso é muito maior do que a folha esticada. Deu? Para chegar isso aí? A do braço é fácil de perceber, né? Então, mesma coisa, quando eu estou em pé, eu posso vestir uma roupa bem justa. Agora, se eu vou agachar, aquela roupa eu não posso vesti-la mais. Não dá para eu agachar, porque eu agachada eu sou muito maior do que em pé. Eu ocupo mais área, eu uso mais área. Tudo bem? Então, é um caos se eu não dou conta, mas se eu dou conta, não é um caos. Então, o que é o caos? O caos é aquilo que nos revela que a gente não está dando conta, mas se eu der conta, deixa de ser um caos. Para dar conta, a gente abre a nossa percepção. Para a nossa percepção, a gente tem que abrir mão da ideia de certezas. Tenho certeza que isso é assim. Se eu tenho certeza que isso é assim, qualquer caos vai me abalar. Vai abalar essa certeza e vai me abalar. Agora, se é assim, porque a minha experiência me traz isso, mas essa minha experiência eu sei que não determina, não traz certeza nenhuma, continua fazendo com que o processo esteja vivo e possa me surpreender, eu posso me surpreender com isso que eu já sei, o caos não vai me abalar, tanto quanto se eu tivesse a certeza a isso. Então, no mesmo tempo, peraí, eu não vou entrar, não vou embora nisso, porque é fascinante isso, porque eu quero introduzir aqui o holocromos. Mas aí é bom ficar claro isso, que a geometria teve até um tempo, né, que ela existiu dessas formas básicas, como a gente aprendeu na escola, triângulo, círculo, retângulo, quadrado, e aí as suas variações, né, que não deram conta da natureza. Então, um matemático começa a pensar, porque a natureza já está aí. Não é a matemática não é a natureza que precisa ficar à altura da matemática, a matemática que tem que estar à altura do acontecimento. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes algum acontecimento tá ali, mas a gente acha que o acontecimento tem que estar à altura da minha compreensão. Então eu vou reduzindo o acontecimento, eu vou achatando ele, eu vou determinando ele para ele caber na minha concepção. Aí, se ele cabe na minha concepção, eu fico mais tranquila. Mas é a gente que tem que estar à altura do acontecimento, e não o acontecimento à nossa altura. E o que é estar à altura do acontecimento? É permitir que ele nos abra outros caminhos, ele nos mostre outras possibilidades. Então, esse matemático fez isso. Ele começou a olhar o que era desprezado como formas pela matemática, porque aquela forma não dava
da matemática, e ele começou a desenvolver, porque não é desenvolver o desenho, porque o desenho está lá, né? Isso todo mundo já... Como é que se faz presente? Como é que existe aquilo? O que sustenta aquilo matematicamente? E aí, depois de 20 anos, e ao longo dos 20 anos, esse matemático, depois vários outros foram se unindo e desenvolveram uma forma matemática, uma fórmula matemática para dar conta de todos esses acidentes, que é o que vai conseguir perceber e calcular que esta folha dobrada desta maneira ocupa mais espaço do que a folha agora rasgada, do que a folha inteira. Não mais espaço nesse tempo-espaço tridimensional, mas em si mesmo, ele promove mais espaço, elabora mais espaço. É igual quando a gente ouve dizer que alguma parte do nosso corpo, se pega ela de forma linear, dentro de nós a gente pode dar volta ao planeta Terra, né? Então, muito bem. Tem essa geometria fractal que dá conta disso. E aí, depois dos anos 70, que isso ficou bem estabelecido, começou então a se desenvolver a matemática fractal e perceber com Fibonacci, né, desenvolveu isso, e várias outras vertentes, aonde a menor parte contém a maior parte. Então, surgiu nesse processo todo, mais recentemente, não sei dizer exatamente quando, talvez a Jane aqui, que é uma terapeuta de holocromo, saiba dizer, Muni de Oliveira, essa mulher incrível, essa baiana, vivendo todos os processos dela, terapêuticos e de autoconhecimento, e ela desenvolve umas telas. Olha, ela coloca aqui, né? Foi criado em 2007. Ela desenvolve umas telas, um conjunto de 64 telas, que são fractais. Então, o que quer dizer isso? É uma geometria fractal, que é uma geometria que está contida em muitas formas vivas. Se você for multiplicando essas formas, for multiplicando, ela dá uma outra. Ela é composta pela complexidade de formas fractais. Então, eu poderia dizer que isso aqui virou uma forma fractal. Porque isso é uma esfera, não é uma esfera, é um retângulo. Ela tem linhas aleatórias se encontrando, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês um conjunto dessas telas, dessas 64 telas que a Moni desenvolveu, que conversam com a gente de uma maneira inconsciente. E aí a gente vai fazer isso não é igual tarô, não são cartas, né? Ela não é para falar de futuro, não é para falar de passado, e fala de tudo isso ao mesmo tempo, mas ela é para revelar algum caos, e ela dá conta desse caos e ela vai integrando. Então, a gente vai trabalhar com essas formas caóticas, que quando você olha na geometria fractal, ela perde o caos, ela é compreensiva, mas ela vai nos fazer entrar em contato com o caos. E desse caos, ela vai liberar algum tipo de oração. É isso, é uma ordem do caos, que na verdade só é caos porque a gente não tem a abertura, né? E a gente vai fazer esse caminho do caos à ordem,
e ver que dentro do caos tem ordem, dentro do ordem tem caos. Antes disso, por que a gente vai fazer isso em grupo aqui, né? Porque antes disso também, trazendo essa mesma linha de investigação, ao mesmo tempo que esse matemático estava fazendo esse processo, um biólogo, ele estava fazendo um processo semelhante na biologia. Então, o que é que esses biólogos faziam? Ele tirava a saliva de alguém, cheio de células, né, da pessoa, colocava numa sala separada, e aí aquela pessoa, só que está lá a saliva, só que ela estava ligada em sensores. E a pessoa, numa sala separada, recebia estímulos que geravam emoções nessa pessoa. E ao mesmo tempo que essa pessoa vivia essas emoções, com esses estímulos, filmes, encontros, conversas, essas células em outra sala estavam reagindo à mesma emoção. Nesse processo todo, nessa investigação, ela vai caminhando a ponto desses biólogos encontrarem no corpo da gente um conjunto de macrocélulas que eles chamaram de peptídeos, que tem, acho que de 60 a 70, até onde eu sei, né? E esses peptídeos são macrocélulas que surpreenderam porque elas funcionam como microcérebros. E não só como cérebro, mas também como mente. Isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que se produz de percepção, que gera percepção emocional, percepção sensorial, todas as percepções que surgem estavam nessas células. Essas células contêm. Então, são micromentes celulares caminhando pelo corpo. E elas não estão em um lugar do corpo, elas estão em várias partes do corpo. E elas se interligam. Então, sistemas que achavam que até então eram separados, imunológicos, endócrino, neurológico, esses três sistemas que pareciam ser sistemas que compunham um corpo só, mas que eram separados, de repente, os peptídeos conectavam esses sistemas todos. Eles conversam ao mesmo tempo que acontece uma coisa num lugar, acontece no outro. Então, dentro da gente, a gente repete essa experiência que esse biólogo experimentou fora, aonde uma célula sua separada ainda recebia o mesmo estímulo do todo. E dentro da gente também, cada sistema separado, ele está conversando com o todo. E aí a gente vai ampliar isso para o mundo. A gente vai dizer que no campo subatômico, naquele campo invisível, da onde surge a matéria, da onde você vai, onde tem vibração para surgir uma matéria, estamos todos conectados. Então, o que acontece com cada ser, atinge a todos, por mais que a gente não tenha consciência disso. A gente só tem a consciência do caos de pensamentos, do caos de emoções, do caos de aflições, do caos daquilo que você não sabe de onde está vindo, por que está vindo, o que está acontecendo, ou desse caos quando algo se apresenta e você não dá conta, né? Como o caos que a gente está vivendo da pandemia, o que é? Ninguém sabe explicar de onde vem, por que vem, são teorias que aparecem, né? Mas ninguém sabe explicar exatamente, é um caos, e a gente não sabe por quanto tempo, até onde, o que vai acontecer depois, mas esse caos, ele só existe para nós, que nos relacionamos com ele como caos e não damos conta dessa compreensão da mesma maneira que até antes dessa geometria fractal aparecer, não se dava conta das formas irregulares. Então, tá tudo em ordem, é a nossa percepção que precisa entrar em contato com isso. Então, a gente vai ampliando as nossas percepções para entrar em contato e não diminuindo as coisas para caber na nossa percepção, que não tem essa experiência
necessária, né? Tudo bem? Como é que está chegando isso aí? Dá para seguir ou preciso, talvez, insistir mais em alguma coisa? Vou seguindo e qualquer coisa vocês colocam aqui a questão. Então, a gente precisa se amassar, é muito bom, né? A Agatha aqui, um dos dois. Tem muitas linhas. Qualquer resposta é válida desde que a gente não diga esta é a resposta, porque senão a gente começa a não dar conta das necessidades de transformações, né? Mas tem muitas linhas, inclusive linhas espirituais, como o budismo, e linhas filosóficas, como de Spinoza e de pré-socráticos, e linhas, vocês estão me ouvindo? Esse mudo que a Carolina escreveu aqui? Sim. E linhas, como é que chama isso? Da física quântica? Científicas, né? Várias linhas, elas vão afirmar que a mente está no corpo e não no cérebro. E mais precisamente perto do chakra do coração. Biologicamente, a mente está caminhando pelo corpo. Que vai parecer que primeiro existe a matéria e depois a mente, assim, né? Mas vamos pensar que primeiro surge a mente e aí ela vai se materializando pelo corpo. Mas é uma resposta para a gente deixar aberta. E para cada um ir tendo a experiência para falar, essa é a minha experiência, né? Então, mas a gente já sabe, assim, em todas essas linhas, elas não acreditam e não trabalham com a afirmação de que a mente está no cérebro. Todas essas linhas não trabalham com essa afirmação. E aí a gente vai desenvolvendo isso conforme a gente vai praticando, né? Então, eu vou dividir aqui a tela com o Holocromos. As telas que a Muni desenvolveu e criou. E aí vocês me dizem, vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Então tá. Aí tem 64 telas. Eu vou ver aqui como é que eu abro o chat, que talvez eu vou precisar ler vocês. Deem uma olhada nessas telas, passem. E assim, vai tirando a nossa mente, quando vê alguma coisa, a gente logo quer associar alguma coisa, né? Ótimo, porque essas telas realmente se associam a coisas. Mas vai tirando a associação, vai ficando com as telas cada vez mais livres. Vai olhando para essas telas e vai deixando elas cada vez mais livres. Muito bem. Eu vou chamar algumas pessoas aleatoriamente. Vou começar com o Alexandre. Olha essas telas, Alexandre, e escolhe uma, por favor, dessas telas. A segunda lá em cima. A segunda lá em cima então, na horizontal, é isso? Essa é a primeira, essa do lado, essa. Que ela é lilás e com o centro branco, é isso, né? Isso, essa. Isso.
Patrícia, você pode escolher assim. É a terceira da segunda linha. Então, na horizontal eu conto 3, é isso? Isso, 1, 2, isso. 3. No vertical E 2. E aí, depois, a segunda? Não, era a terceira da segunda A linha. terceira. Acima e a próxima. Para cima dessa. Acima dessa que tu tá apontando aí. Ah, tá. Tá. Essa aqui. Isso, essa aí. É. Ah, vocês vêm apontando. Ótimo. Muito bem. Cadu, você pode escolher a terceira, por favor? Tá me ouvindo? Oh. Quinta na terceira linha. Então, veja se é isso. Ó. 1, 2, 3, terceira linha. E aí, 1, 2, 3, 4, 5. É essa aqui? Traz o computador. Essa aqui? Levanta. Isso. Mariana, você pode escolher a quarta, por favor? Não. Levanta. Mariana, tá me ouvindo? Sim. Você escolhe A quarta da primeira fileira. Tá, primeira fileira, 1, 2, 3, 4. Essa aqui? Essa aí, Poliana, você pode escolher Olha a quinta? caneca. Olha a caneca. A primeira. A primeira. Sim. Babi, você pode escolher a próxima? Posso. Na última fileira, a quarta. Espera aí. Na última fileira. Na última fileira. A minha mente 2, 3, na 4. última coluna, última coluna. A última coluna. A coluna da direita. Tá, Quarta. peraí. Deixa eu só tirar aqui. 1, 2, 3, 4. Essa aqui? Isso. Tá. Ilana, você pode escolher a próxima? Posso. Cara, Tá. engraçado que eu escolhi uma agora, na hora que você falou. Eu escolho na 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta fileira. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta. A quinta da quinta fileira. Aqui? Não. Essa. Peraí, ó. Peraí. Você me mostrou? Fala. É a quinta da quinta fileira. Você tinha apontado ela. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui. Essa que você anotou agora. Essa. Tá certo. Cal, você pode escolher a oitava? Por favor. Oi, Ana. Sim. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta fileira, coluna. Ai, gente, perdi. Peraí, é a segunda da sexta linha. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A segunda, essa aqui. Essa, Tá. Muito bem. Então, a gente fez talvez, não sei se Jane, você consegue... Você consegue
colocar... Peraí, deixa eu voltar aqui. Você consegue colocar esse jogo para a gente compartilhar aqui? Ana, Você consegue tirar uma foto? Você consegue me ouvir? Sim. A única coisa é que eu não consegui anotar todas. Ah, tá bom. Eu te falo. Tá. Então, a 1 é expira. Tá. A 2 é a sincronicidade. A 3 é ninho. Uhum. A 4, nascimento da terra. Tá. A 5 é espelho vazio. Tá. O resto eu peguei, Ana. Pegou? Orvalho, né? Orvalho, receptáculo e Pégasus. Muito bem. Antes da gente fazer uma leitura dessas cartas, eu gostaria que o Alexandre, que escolheu essa primeira, falasse sobre... Vou te jogar aí uma frase, né? Um termo, e queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre sensibilidade intuitiva. Pode falar, Alexandre? Posso tentar. Quando você falou sensibilidade, antes de falar intuitiva, eu vislumbrei logo, senti, eu percebi, enfim, aquele lugarzinho da gente que identifica a gente, aquele lugar que é uma identidade emocional da gente, né, de cada um. E aí, quando você falou intuitiva, deu uma trombada, né? Deu um atrito, né? Como você costuma usar essa palavra, deu um atrito assim. E o fluxo é esse que está acontecendo aqui. Porque o intuitivo, de um modo geral, eu penso sempre, eu sinto sempre como uma coisa que está no campo do mistério. Assim como se a gente consegue pegar alguma coisa, sentir no tato, cheirar alguma coisa e perceber isso, ver, ouvir, enfim, tem o sensório da gente, né? Tem um equivalente misterioso, para mim, é assim que eu vejo, que é a intuição. Então, para mim, inclusive, assim, às vezes eu penso assim que dessas sensações físicas que a gente tem, corporais, a gente pode fazer reflexões, ter sentimentos e ter uma ação. E às vezes a gente não tem essas sensações corporais, mas tem uma intuição e tem reflexões e tem sentimentos e tem uma ação também. Então eu juntei essas duas coisas, eu acho assim que eu estou juntando a sensibilidade desse lugarzinho que a gente tem aqui, tão misterioso também, e o que ele pode produzir de ação através da reflexão também, do sentimento. Sim. Então, eu vou convidar, a partir disso que você ouviu, Pavita, para você falar alguma coisa que te surge da palavra dissonante. Dissonante. Eu penso em separação, eu penso em acreditar na separação, porque só dissoa se tem uma coisa aqui e outra coisa fora. E é meio que é como uma ilusão isso. Não tem uma coisa aqui, uma coisa fora. A coisa e a coisa dentro são a mesma coisa. Então, para ser dominante, eu preciso acreditar em separação. É isso que me vem. Deu para ouvir? É que está meio barulhento aqui. Deu super para ouvir. Cadu falou que está com o microfone que não funciona. Cadu, seu microfone? Que eu ia te pedir para falar sobre vitimização e amorosidade.
Será que você consegue abrir o microfone para falar o que te ressoa quando você ouve a vitimização e a amorosidade? Essa polaridade? Você me ouve ou não? Sim. Ah, perfeito. Putz, o que me ressoa quando eu ouço vitimização e amorosidade? Olha, eu vejo que, na verdade, eu sinto em mim que o amor sempre foi um pouco a vítima. A vítima sempre fez parte do amor. É isso que ressoa em mim, que, na verdade, para ser amado, talvez, eu sempre me fiz um pouco de vítima. Não sei, veio só isso, Ana. Perfeito. É um só que é o todo, né? Que nem a geometria fractal, assim. É o simples é o complexo que revela um simples e vice-versa, né? Mariana, eu acho que foi você, né, que escolheu a quarta carta. Oi. Foi você, né? E aí Eu não sei se é... essa aqui, olha, não foi você? Isso. Tá. Vou pedir para você falar um pouco dessa polaridade, insegurança afetiva e destemor. Insegurança afetiva e destemor. Acho que a segurança afetiva passa por uma carência e destemor seria a polaridade, né? Destemor é ausência de medo, talvez. Ou então, não sei. É isso que me veio. Sim, sim. Você tem alguma coisa, alguma experiência pessoal para só complementar essa percepção que te veio? Quando a gente parte das polaridades, um contém o outro, né? Eu não vejo aonde, dentro do destemor, estaria uma insegurança afetiva. Mas eu sempre tive bastante insegurança. Faz parte da minha vida. Sei lá, um pouco de timidez. E eu acho que passa por insegurança afetiva. E é isso. Não sei. Tá ótimo. Obrigada. E eu acho que a próxima quem tirou foi a Poliana, essa aqui. Sim. Então, Poliana, fala sobre intoxicação e flexibilidade. Intoxicação e flexibilidade. Nossa. Veja o que te ressoa. Intoxicação e flexibilidade. Flexibilidade. O que me vem é que quando a gente, pelo menos na minha experiência, a gente se sente muito intoxicada, muito acumulada, a gente fica mais resistente, pouco flexível. E quando a gente está mais flexível, mais disponível, mais aberto, a gente se sente menos intoxicado. Você tem alguma experiência pessoal que você possa compartilhar desse pensamento?
Eu acho que eu tenho vários, mas nem sei se vale a pena. Porque tem muito a ver com a minha ex-profissão de nutrição, né? Está muito ainda forte na minha vida em relação à intoxicação alimentar, à alergia alimentar. E aí que eu, acompanhando todos esses nossos processos, eu percebo que tem muito a ver com o emocional. E aí eu sinto intoxicação mais hoje emocional. E aí quando a gente não libera isso, quando a gente não se dá conta disso, a gente fica muito paralisado, eu sinto. Intoxicação e paralisação. E aí duro, inflexível mesmo. Então, para a gente ser flexível, a gente tem que desintoxicar, a gente tem que liberar, acho que é isso. Eu não sou muito boa de falar assim, não, Ana. Obrigada, acho que eu Poliana. estou intoxicada de emoção aqui agora. Obrigada. De nada. Babi, você tirou essa aqui, né? E você pode falar um pouco da sua experiência com essa dualidade que eu vou trazer aqui, que é racionalismo excessivo e concordância. Racionalismo excessivo e concordância. Racionalismo excessivo e concordância. Na hora que eu escuto isso, me vem o meu mestrado, né, em teoria literária e literatura comparada, que eu analisei duas figuras femininas da literatura numa busca mesmo de concordar com esse meu corpo feminino. Como se eu fui buscar, né, racionalizar, né, pensar sobre esse feminino fora de mim para olhar para o feminino dentro de mim, para me aceitar feminina nesse corpo mulher, né? Acho que veio isso bem forte. Obrigada. Ilana, vou te convidar para falar sobre doação excessiva e dificuldade de receber, nessa polaridade, doação excessiva e dificuldade de receber. Caramba! Eu acho que me vem, assim, a dificuldade de receber, eu sinto bastante. E acho que por algum lado eu devo ter esse lugar de doação excessiva também. Eu acho que sempre que eu tô iniciando algum tipo de relação ou querendo ganhar confiança na relação com o outro, eu acho que eu entro nesse lugar de doação excessiva, porque acho que eu preciso mostrar algum valor, né, nessa relação, mas ao mesmo tempo também me vem uma dificuldade grande de receber. E então fica esse desequilíbrio que em algum momento me gera uma frustração. Muito bom, muito obrigada. E Cal, nessa sua carta aqui, a palavra é salto para o novo. Salto para o novo. O que te vem? Caramba! Ai! Sabe que essa tem sido uma questão muito forte para mim já há um tempo, assim, né? Porque eu fico muito desejosa do novo, mas muitas vezes me vejo parando ali bem na pontinha do precipício, sabe?
Mas eu sinto que é isso, né? Chega uma hora que é inevitável. É inevitável, bate um ventinho e você cai. Acho que é isso, assim, mas me dá para mim é um misto de muito desejo, muita vontade, e um medo generalizado, assim. Mas é isso. E o que eu sinto assim no meu processo é que cada vez o medo está cada vez ficando menor. Tá indo eu acho que antes ficava muito no medo e aí eu tenho sentido cada vez mais na incerteza de tudo que o desejo e o impulso da ida é maior. Sim, perfeito. Eu vou convidar agora a Jane a fazer uma leitura. Assim, vocês fizeram, se vocês conectarem todas as falas, nessas falas tem uma leitura aqui desse jogo, né? Dessa composição de telas. E aí, Jane, eu vou te convidar para fazer uma leitura dela. Oi, Ana. Então, eu vou deixar mostrando aqui as imagens, depois vocês podem me olhar, mas agora para olhar as imagens mesmo, para quem quiser. Então, na primeira tela, né, como trouxe aí, é essa abertura, essa expansão, essa conexão com a fonte, uma conexão de se saber espiritual e ser muito natural, vivenciar a liderança a partir disso, se preocupado em auxiliar os outros e tudo, e conexão com o masculino equilibrado, né? E aí aqui, como polaridade, aparece a dispersão, a dificuldade de trabalhar com a capacidade criativa, né? Então, tem muita capacidade de conectar com várias dimensões, mas fica mais confuso e não consegue organizar essas interações, né? E também conta aí de uma quantidade de emoção contida e de capacidade criativa que precisa vir para fora, né? Se expressar de alguma maneira. Jane, eu falar. só quero trazer uma questão aqui, olha. Foram pessoas que tiraram, né, individualmente essas. Mas agora a Jane está fazendo uma leitura do todo, de todas as telas juntas, e essas telas agora é para todos nós. Ela não está falando da primeira para o Alexandre, da segunda para a Pavita. Ela está falando todos nós, e para a gente perceber o quanto nós juntos aqui estamos revelando uma questão que passa por todos. Aquilo que eu falei no começo, é aquela célula que está separada do corpo e está sentindo, é esse caos que ele só é caos porque a gente não percebe, não abriu percepção para ele. Então, a Jane ela agora está fazendo uma leitura dessas telas todas para nós todos, tá? Isso aí, Ana, obrigada. É isso mesmo. Então, voltando aqui, ela acaba acontecendo um certo desequilíbrio no feminino, né? Que existe alguma questão aí emocional, que aí falando daquela doação excessiva ou mesmo se fechar para receber, né? E muito porque a confiança fica abalada aqui, né? Quando você não consegue colocar para fora, tem muita emoção, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E existe essa necessidade de realmente se expressar, vir para uma neutralidade maior com relação às coisas, porque isso deixa para um lugar onde fica faltando clareza, né? Fica faltando compreensão, e aí pode vir até para pensamentos mais fixos, ou mesmo
eu não gosto muito da palavra obsessivo, mas seria como ficar num looping de pensamentos repetitivos aqui, né? E ligado muito ao emocional e que acaba deixando como uma espécie de intoxicação no corpo físico, que aí cada um pode estar expressando de uma maneira diferente, mas seria como se tivesse um embotamento de todos os chakras, né? E aí pode ser que alguns em mais quantidade ou menos quantidade. E aí isso tem muito a ver com um resgate aí da infância, da criança interna, que é o que está aparecendo nesse momento para ser trazido. Uma necessidade também de um aterramento, de se conectar com a terra mais profundamente, de estar em contato com a vitalidade, com a força de realização, de materialização, que vem muito dessa tela aqui, mas que também e utilizar a força de agressividade de uma maneira que se libera, mas também que constrói, né? Uma força mesmo, né? Que existe aí também as emoções contidas na questão da agressividade, muito conectado com uma sensação de fragilidade da criança interna, como precisando de acolhimento, precisando de amorosidade, né? Então, precisando reconhecer que foi amado na infância. E aí, nisso tudo, aí pode abrir a possibilidade para realmente se transformar, né? Saindo dessa questão aí que está em desequilíbrio no dar e receber, que é isso que está precisando vir para a transformação, para dar movimento para essas emoções que estão aí precisando ser alinhadas, ser trazidas para fora, e aí abrindo também a possibilidade de vir para uma flexibilidade, né, da mente, para aceitar o fluxo das coisas e sair da rigidez, porque existe aí uma rigidez também na mente, né, que fica como resistindo para fazer essa mudança acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é uma força enorme de saber que a mudança é inevitável, de que vai ter que saltar para o novo, porque estou aqui para fazer isso mesmo. E olhando para esse grupo, né, nessa travessia que todos nós estamos passando, é tudo isso. A gente está aqui para fazer essa mudança, essa transformação. Mas a gente se depara com essas resistências, né? Que tem a ver com essas emoções, com essa falta de clareza, né? Mas é isso aí, se joga, né? Tem algumas pessoas falando. E aí vir para esse potencial que é de se perceber único, né? E eu olhando assim para essa leitura toda, além desse salto, é como parece que dá uma volta em si mesmo para voltar para o mesmo lugar. É tipo, cria caos para voltar para o para fazer síntese, né? É mais ou menos por aí que eu sinto. É isso aí, o papel amassado. Então, pode acrescentar, Ana, eu sei que você tem também a dizer. O que, na verdade, o que me chama bastante atenção, né? Eu, de uma maneira geral, nas leituras dessas telas, a carta número 5, que no caso foi essa aqui, é a carta que me dá um mantra, né? E esse mantra, ele é: clareza e integridade são o meu caminho. E o que é, da onde vem clareza, né? Qual é a casa da clareza? Que qualidade nossa é capaz de ter clareza? E aí, voltando ali no princípio do encontro, seguindo várias linhas, elas vão sustentando que o que dá clareza, quem tem capacidade de ter clareza é a mente. E aí eu falei, né, desse
Candace Pert, lembrei o nome desse biólogo que fez toda essa... que foi o primeiro ali a descobrir os peptídeos e que teve todo esse encantamento de ver que não dava mais para separar corpo de mente, porque a mente está no corpo. E a integridade é exatamente saber que tudo separado está conectado. Então, se eu tenho a saliva da pessoa do outro lado do mundo e ali e aquela pessoa ela está vivendo uma experiência, essa saliva reage à experiência que a pessoa está vivendo, isso é integridade. Integridade é perceber as conexões entre o todo e não tá todo mundo junto fazendo a mesma coisa, né? É perceber as conexões, é perceber que cada ação minha ela vai refletir, ela vai agir no mundo e ela vai atuar no mundo de uma maneira efetiva. Seja a ação que eu fizer de um respirar, ao mover de um braço, a criar alguma coisa, eu estou gerando, eu estou interferindo. Esse mantra, né? Clareza e integridade são o meu caminho, me fala muito disso, me fala muito da mente, que é quem produz clareza, e integridade é a relação e a conexão com tudo. Então tá, se a mente traz clareza, como é que ela pode trazer clareza se tudo aquilo que a mente não alcança é caos? Então, como é que eu vou dizer que a mente traz clareza se pessoas brilhantes como Newton e outros matemáticos, outros físicos, em algum momento o problema que se apresentava gerava confusão e gerava caos numa mente brilhante? Porque aquela mente, na verdade, estava cheia de certezas, e estava cheia de coisas, né? Ela estava ocupada, e por isso que ela não estava aberta para outras experiências. Então, para a mente estar clara, ela tem que estar vazia. A mente, a qualidade de clareza dela vem quando ela está vazia. Quando ela está sem as certezas, sem as marcas, sem as identificações, sem esse uso que a gente faz dela cotidianamente. Então, clareza é uma qualidade da mente que surge quando a mente está vazia. Estar vazia não é não pensar em nada. Estar vazia de certeza, de garantias, de controle. E presente, né? E ativo. E é isso que vai dando clareza. E integridade é perceber as conexões entre tudo. Isso que é íntegro. Quando eu vejo, por exemplo, que a mente é comum a todos os seres vivos. Porque o que é mente? Mente é aquilo que percebe. E planta percebe, animal percebe, formiga percebe. Seres humanos de todas as idades percebem. Então, todos os seres vivos têm mente. E eu não estou falando isso só de um ponto de vista espiritual, budista, que afirma isso com bastante prática, experiência. Estou falando isso biologicamente, filosoficamente. O que é um pensamento? Um pensamento é o que surge de uma mente. E então a árvore pensa. E como é que a árvore pensa? Quando ela entra em relação, ela está sempre em relação, todas as relações dela faz ela criar. Então, pensamento é criação. Então, quando a gente percebe que todas as mentes, que tudo que é vivo tem mente, e que todas as mentes, no seu estado vazio, quando ela não está fechada com alguma coisa, no seu estado aberto, elas estão interligadas, estão todas conectadas, isso é integridade. Isso é integração e integridade. Justo quando ela está na sua forma de clareza, que é quando ela não está já preenchida. Isso não quer dizer que ela não passe por preenchimentos, o tempo todo preenchido. E é isso que a Jane falou na leitura, né? Que dá a volta para voltar para o mesmo lugar.
e volta para que lugar? A gente olha lá na Inspira, a primeira carta, que volta para que lugar? Volta para esse lugar de claridade, de clareza, de vazio. E aí libera mais outras voltas. E aí, olha o paradoxo, né? Quanto mais uma mente alcança um estado de quietude, de vazio, depois de bastante experimento e experiência, vai ser completamente diferente do que uma mente sem experiência no seu vazio. Por isso que uma árvore de 300 anos é diferente dessa mesma árvore quando ela tinha 1 ano. E ela está sempre com a mente dela com clareza, está sempre com a mente vazia, até onde a gente sabe as árvores não tagarelam por aí. Então, ela está sempre vazia. Só que a experiência modifica o vazio. Então, e a nossa carta convite aqui, né, que foi o Pégasus, que é o 8, né, que é a carta da a tela, né? Não, a gente fala carta por hábito, mas isso aqui são telas, né? Que é essa tela que dá a nossa consonância, assim, a integração de tudo, para onde a gente tá. Qual é a dica, então? Aí ela vem com esse tema, Gente, né? eu estou mostrando aqui. Salto para o vazio. Essa aí. Salto, olha qual é a frase dela. Salto para vivenciar o novo. Mas esse não é um vazio qualquer. É um vazio da mente. É um vazio de uma mente que tem bastante experiência, que tem bastante experimento. Então, não é um vazio qualquer. Está aqui, ó, mostrada na tela da Jane, nessa aqui. E aí, como chegamos nessa nossa experiência, nesse nosso experimento desse 10º encontro, como é que chega aí em vocês? Como é que vocês estão? Passar o dia amassando o papel, né? Fale, pode falar. Como é que eu chego, né, nessa 4ª semana desse trabalho maravilhoso? Às vezes eu fico até um pouco preocupada, porque eu tô tão animada com, sei lá, com tudo que está acontecendo, e tudo que está acontecendo é tão doloroso também, gera tanta dor, né? Que às vezes eu falo, gente, tem que tomar cuidado quando eu falo que eu tô animada, que eu tô... Mas o que eu sinto é que é isso, assim, tem muita coisa dentro de mim caindo por terra mesmo, assim. Essas amarras, né? Eu que sempre fui muito ávida, assim, pela vida, mas também tive esse medo muito destruidor, assim, paralisante. É isso, é como se ele estivesse finalmente indo embora. Eu fico me perguntando, será que são os 40? Que me falaram que fazer 40 anos é ótimo e tá sendo mesmo. Será que é a mudança de era? Será que é esse caos todo? E aí, lógico, né? No fim é tudo, lógico, mas é engraçado porque eu que tenho um medo muito radical, né? Em muitos momentos da minha vida tive que lidar com ele, foi muito difícil. É muito, sei lá, não vou nem dar uma palavra, mas ele agora perder espaço num momento tão caótico, tão incerto, eu não sei, eu só agradeço mesmo. Fico achando que faz sentido ele sumir nessa hora mesmo, porque quando a gente também não tem, né, muito... E é engraçado eu ter tirado essa carta, porque eu fui vendo as cartas e daí tinham cartas que me geravam diferentes sensações, assim, uma pegava no estômago, outra pegava na garganta. Quando eu cheguei nessa carta, eu fiquei, tipo, eu queria muito tirar essa carta. Enfim, e aí eu fiquei pensando muito na minha vida, assim, também, pessoal, porque essa coisa do novo, eu sou uma pessoa que mudou muito de cidade nos últimos anos, né? Nesses últimos 10 anos eu morei em 5 cidades.
Então eu tô sempre no novo, eu tô sempre no novo. E ao mesmo tempo, o que é isso que eu sinto como dentro de mim, né, o que são essas coisas dentro de mim que nunca vão para o novo ao mesmo tempo, né? O que está engessado em mim e que também, ao mesmo tempo que eu estou sempre né, em situações do novo, eu sempre tenho essa batalha interna também, né? De querer que o novo também seja mais radical dentro de mim, sabe? Sim, tem uma coisa que a gente precisa talvez deixar mais claro, porque é muito comum a gente falar que nós somos egoístas, né? Que a gente olha para o próprio umbigo, que a gente fica aqui nesse mundo, ou até aqui no nosso processo, se trabalhando a si, trabalhando em si, quando o mundo está aí caindo, né? O problema não é a gente olhar para o próprio umbigo e nem trabalhar em nós mesmos. A questão é o quanto a gente percebe que a nossa conexão com o todo. Porque quando isso vem à consciência, quando a gente consegue olhar para a gente sabendo que está em conexão, o trabalho em nós vai reverberar no todo. Acontece que quando a gente não sabe disso, também vai reverberar no todo. Ter consciência disso ou não é o que vai fazer com que a coisa exista ou não, né? Ela existe, a conexão existe, mesmo que eu não tenha consciência. Então, qual é a diferença? Quando eu trabalho em mim mesma, sabendo que eu estou em conexão, tudo que eu vejo fora é a minha matéria-prima de trabalho em mim. Essa é a diferença. Então, eu olho fora, através dos espelhamentos, através da polaridade, da integração das polaridades, é o fora que vai me dando esse trabalho interno. E aí o meu interno vai modificando a minha percepção de fora e logo vai mudar a minha relação com fora. Porque se fora eu estou sentindo uma provocação que me dá medo, porque eu acho que fora está me atacando, como é que eu vou me relacionar com esse fora, com esse outro? Me defendendo ou atacando de volta, né? Quando eu consigo espelhar e integrar isso dentro de mim, olhar para fora e não vejo mais alguém me atacando, não me dá mais medo, eu consigo perceber o que está acontecendo fora, eu vou ter mais clareza do que está acontecendo fora, logo eu vou ter outro tipo de ação. Então vai mudar porque mudou a minha ação. Então, a gente está aqui, né, me vem essa frase, né, clareza e integridade são o meu caminho, porque quando eu tenho essa clareza de que o trabalho em mim afeta o fora, porém, se eu não trago a clareza do que é o fora para mim, eu vou ficar trabalhando em cima de marcas viciadas, eu vou ficar trabalhando em cima de processos muito pouco consistentes, processos que não me acompanham numa vida inteira em transformação, e sim que estão fixos lá desde o primeiro momento que ele aconteceu e hoje ainda ficar reverberando e me aprisionando a isso. Então não tem uma evolução, uma transformação, um desenvolvimento, vai ficando, igual eu falei no começo, é caos porque eu não entendo as coisas, então eu quero fechar tudo bem pequenininho para caber na minha compreensão, né? Então, sim, isso tudo porque a gente está falando individualmente de cada um aqui e em conexão. Então, quando a Cal traz todo o processo, né, não sei se são os meus 40, e eu já vou te dizer, 42 é melhor ainda, viu, Cal? É mais revolucionário ainda. Ai, que delícia. Não sei se eu tô, né, se são os meus 40, se é essa pandemia que eu estou vivendo, se é isso que o mundo está vivendo. É isso, é tudo isso. E é tudo isso em conexão, né? E é tudo isso em relação. E essa é a clareza de que quando a gente se encontra nesse campo de relação, que campo é esse de relação?
é o vazio, né? É o lugar onde todos nós nos encontramos. É com essa mente de árvore, mente de formiga, mente de Manuel de Barros, mente de nuvem. Essa mente que vem antes da matéria, que nos conecta a todos. Então, como eu sei que não estou trabalhando em coisas fixadas e viciadas, quando eu paro de olhar, quando eu paro de fazer o espelhamento, quando eu acredito que o que está acontecendo fora está acontecendo independente da minha visão, é assim que a gente vai ficando fixo e viciado. Porque aí a gente vai lá e fala assim, isso é assim. Que é como os matemáticos faziam até então com as formas geométricas, né? Isso é assim, pronto. E então, quando você olha para fora, Débora que escreveu, né? Quando você olha para fora e o fora te produz uma sensação, olhar para fora te abriu para sair do vício, né? Aí você olha para você e fala assim, tá dentro de mim isso que eu estou vendo fora. E deixa isso vir à tona, e observa isso, dê tempo a isso, isso vai se transformar. E aí você vai olhar para fora de novo e vai ver que você está vendo outra coisa. Pronto. Viu outra coisa, saiu do fixo. Saiu do vício, né? Do ciclo vicioso. Vou ler aqui, enquanto isso, se alguém quiser abrir o microfone e trazer alguma... Ana, diga. Lu, eu experimentei uma coisa hoje que às vezes eu presto mais atenção quando eu estou desenhando ou fazendo alguma coisa junto, porque senão minha mente se dispersa para um outro lugar. E aí eu faço os downloads, né? Ou eu desenho, ou eu escrevo. Daí eu fui escrevendo, assim, teve uma frase que ativou uma conexão minha com isso, que foi, tô amassada, quer dizer que a gente tem que se amassar, lá no começo. E eu fui dando, aí alguém embaixo botou massa, e eu fui fazendo um download aqui, sem parar, né? Esse aqui, ó, eu fui dando um download, tudo amassado aqui. E eu posso falar o que deu? Claro! Deu isso aqui, ó. Dá para ouvir, será? Tô subatômica e ativamente cósmica, tô holocômica, ativada fractal. Tô amassada, enormemente dilatada, quebrada inteiramente, toda inicial. Tô asterística num ponto peptideu, tô massa múltipla no corpo, mente, corpo. Tô tô causando cá conosco em Mi maior. Depois eu escrevo. Só que foi um não mexido. Muito bom. Muito bom. Diga, Alexandre. Assim como a Lu, que ficou com a coisa do amassado, né? Eu fiquei com uma coisa que eu queria dividir com vocês, que foi quando abriu a folha e você foi passeando assim com o dedo pelas marcas. Eu tenho meu corpo de 65 para 66 anos e tem uma expressão, um conceito que eu acho bem legal, que é o corpo duradouro, que é esse corpo aqui que eu tenho, com todas as marcas das minhas vivências, com todos os variados, quase incontáveis corpos que eu já fiz e refiz, e refiz, e refiz, com todas as experiências, e aí não importa a qualidade das experiências, assim, nessa hora que eu estou falando isso, né? Não importa se foi sofrido ou se foi não sofrido. E isso me deu uma sensação muito profunda,
porque a jornada que a gente está fazendo, que eu estou fazendo junto com vocês, e a gente juntos está fazendo, né? Ela tem me feito revisitar muitos lugares de mim mesmo, não é? E ver essas marcas, rever essas marcas, não é? Então, me deu muita vontade de falar para vocês que hoje eu estou muito mais à vontade com o meu corpo duradouro, esse corpo que está em conexão com alguma coisa que é um mistério, que é o que me faz acordar de manhã e me sentir eu, com as coisas que eu mais aprecio, que eu menos aprecio, com as minhas limitações, com as minhas habilidades, com as minhas inseguranças, com a minha sensibilidade emocional, e não descartar nada disso. Então, eu quero agradecer essa ideia de que a gente é um corpo amassadinho mesmo. Isso é muito legal, muito bom, e a gente perceber que esse corpo amassadinho, fractal, ele é esse corpo também maior do que a gente mesmo, cheio das marquinhas, dos vales, das reentrâncias, que só ampliam a nossa possibilidade de estar em conexão com o outro e perceber o outro também como um corpo amassadinho. E aí fico pensando, assim, eu tenho um netinho de 4 anos, ele tem um corpo amassadinho também, lindamente amassadinho, porque ele é um bebê, ele foi quando a gente já nasce amassadinho, porque a gente tem vários corpos ali no ventre da mãe da gente. E antes eu não sei como é que é, mas posso brincar com isso e imaginar quantos amassadinhos também que não foram sendo vividos para chegar a esse amassadinho aqui, no meu caso, de 66 anos. Então, me deu vontade de partilhar essa ideia do corpo duradouro, que é amassadinho. Muito lindo. Esse amassadinho, a gente pode pensar em dobras, em camadas. E se a gente não olha não usa essas camadas, vai ficando tudo muito reduzido a uma aparência segunda dimensão, né? Então, é muito lindo ter esse corpo duradouro, amassadinho, se reconhecendo e, ao mesmo tempo, se permitindo se assombrar consigo mesmo, porque sempre tem algo desconhecido. E esse algo desconhecido a gente chama de caos. E é isso, o caos só pode fazer parte de uma ilusão de algo que a gente não alcança, porque não tem como existir algo, não está vindo alguma coisa de fora da vida mexendo na própria vida. O que está na vida, o que compõe a vida está na vida, né? Então, é esse desconhecido. Então, manter essas dobras e se assombrando com as dobras desconhecidas que vão aparecendo ao longo da vida é um bom motivo para viver bastante. É um bom motivo para a vida longa, para um corpo duradouro. Ele saber que é amassadinho, tem sempre alguma coisa para nos assombrar. Muito bom. Então, podemos encerrar aqui, se a não ser que alguém queira partilhar mais alguma coisa. Amada, me deu vontade de contar que a frase que me veio depois de passear por esse caos, né, e mergulhar no desconhecido, e muito a ver com aquilo que você falou de que quando eu me percebo sendo atacada, né, eu vou atacando, assim. Então, quando eu me percebi que eu estava tendo essa reação, né, bem fechada, assim, dentro das minhas memórias, no conhecido de algum lugar, né, eu comecei uma nova jornada dentro de mim e dentro das relações. E aí a frase que me vinha era o que vem depois da verdade, né? Então é isso que eu quero deixar aqui, porque eu não sei também. Então estou vivendo junto com vocês. O que veio depois dessa verdade é algo novo que estou experimentando. Gratidão.
demais. Obrigada, Thalita. Olha, agora que a letra está aqui, a Meire está pedindo para... Aliás, a Meire pode até cantar junto, né? A Lu pôs a letra aqui. E aí, Lu, se você quiser cantar de novo, e o povo aqui com a letra, a gente faz um grande coro. Eu achei muito louco, porque eu achei que é muito o que todo mundo meio falou, né? E só que meio besta. Deixa eu ver. Tô subatômica, criativamente cósmica, tolocômica, ativada, fractal. Tô amassada normalmente, tô amassada enormemente dilatada, quebrada inteiramente, tudo inicial. Tô asterística num ponto peptídeo, tô massa múltipla no corpo, mente, corpo. Tô tô caos causando cá conosco em mim maior. Tô subatômica, criativamente cósmica, tô locômica, ativada, fractal. Tô amassada, enormemente dilatada, quebrada inteiramente, tudo inicial. Tô asterística num ponto peptídeo, tô massa múltipla no corpo, mente, corpo. Tô tô caos causando, né? Cá conosco em mim maior. Ô Lu, mostra aí como é que um asterisco faz. Mas é um exercício, esse é um exercício existencial, ele pode causar efeitos colaterais durante o dia. Tem certeza? Manda ver. Tá. Quem quiser fazer junto, é um ponto para virar asterisco. É um movimento peptídico e fractal e total. Então, você se junta num ponto, se sente um ponto de olho fechado, e quando eu falar, você vai virar um asterisco, que é mais ou menos assim, ó. Daí dilata toda a aura e conecta. Então, a gente é um ponto que nasceu para ser asterisco peptídeo. Nada como ter umas palhaças amigas, né? Sensacional. A Melissa quer ler uma história da menina amarrotada. Sim, Melissa. Vou ler aqui, então. Esse é o livro, ó. Deixa eu virar aqui. Chama A Menina Amarrotada. E aí, conversou muito com essa história do papel. Eu vim aqui na loja buscar, porque é muito legal. Então, vou mostrando aqui as ilustrações. É da Aline Abreu. Ela escreve e ilustra, né? A gente está tendo que ver assim. Tá, põe assim melhor, né? Tá. Então, vamos lá. É da Aline Abreu. E é bastante profundo, assim, esse livro. Eu gosto bastante. Então, a menina morava do lado de lá. Do lado de lá era assim. Às vezes fazia chuva, às vezes fazia sol, fazia até tempestade, tinha vez. Fazia dia frio, caíam folhas quando batia vento seco. Era bom. Coisas que tem em todos os lugares a menina tinha lá. Tinha macarrão com tomate, leite com chocolate, biscoito de maisena. Tinha coisas que não tem em todos os lugares, mas que todo mundo quer. A menina tinha balanço pendurado na árvore e tudo. O pai da menina viajava sempre. Ia num pé e voltava no outro. Um dia viajou para longe.
A menina teve vontade de mais um abraço e correu, mas o pai já tinha sumido. Lá fora estava um dia que a menina não conhecia. Tinha só uma nuvem grande, pesada. Soprou um vento de amarrotar. E se ele nunca voltar? Nunca, nunca. A menina escutava o vento soprar. E foi assim que, pela primeira vez, ela amarrotou. Andava por lá toda cinza. Sentiu uma coisa, não sei o quê. A menina também não sabia. Simã, Como tu tá, gurizinho? o que ela tá falando? Tristeza não era, nem braveza. Não era raiva nem nada. Era uma falta. Um buraco, sei lá onde, bem dentro. Do buraco nasceu a cisma de ver o que tinha do outro lado. Será que encontrava o pai e mandava embora o vento? Mas logo vinha um nunca soprando pela nuvem pesada. Nunca, nunca. A menina escutava o vento soprar e amarrotava ainda mais. Mesmo com tanto nunca na cabeça, ela seguia curiosa até a beirada do fim do lado de lá. Se esticava toda. Pensava em sanfona que enche de ar e ia e vinha, ia e vinha, ia. E lá vinha o nunca amarrotar a menina outra vez, uma roupinha dentro de mala cheia. Um outro dia, a nuvem carregada de nunca veio vindo e a menina teve a ideia. Engoliu o vento antes dele virar pensamento. A menina amarrotada voou feito balão, contando com a sorte de vir para o lado de cá. Voar era gostoso demais e a menina se distraiu. Nem viu a agulhada que a mandou zunindo ao espaço e de volta ao chão num instante, amarrotada como nunca antes. Já era noite e lá ela chorou e chorou. Foi tanto choro que só fez ficar ainda mais amarrotada e cinza. Esperava a chegada de nuvens. Dessa vez iria chover uma tempestade de nuncas sobre ela. Mas não. Veio um sopro que não era de nunca, nem cinza. A menina não sabia se era colorido o sopro que chegava, mas era bom. Ouviu uma voz chamando, abriu um olho e viu que a voz era amiga. Sentiu um calor que não era de sol. Era quentinho de pão fresco com manteiga, bem dentro. Olhou em volta, se esticou todinha, sem medo de voltar a amarrotar. Aline Abreu. E aí aqui está escrito, né? O que será que existe do outro lado? A menina se esticou todinha para espiar. E é isso. Da editora Jujuba. O que existe do outro lado? É essa nossa não certeza de nada. Então, lindo, né? Com tanta música e poesia, a gente pode finalizar o encontro de hoje. Quarta-feira tem mais. E essa semana a gente vai finalizando esse olhar para o processo de saúde. Então, quarta e sexta, eu gostaria que a gente fizesse meio que um apanhado geral e uma conexão de tudo com tudo, para que essas informações não fiquem soltas e desconectas,
e de alguma maneira, ao invés da gente fechar tudo na nossa percepção, é abrir a nossa percepção para, de repente, encontrar outras relações, né? Outras epifanias que talvez a gente ainda não tenha experienciado com tanta informação que foi num volume alto em tão curto tempo, né? Então, seguimos. Quarta e... Peraí, Fabi, está de mão levantada, quer falar antes? Queria falar. Diga. Queria dizer que eu estou sentindo, assim, lá. Peraí que o seu microfone está com algum tipo aí de apito. Eu vou pôr aqui, ó. Peraí. Vamos ver se melhorou agora? Sim. Eu tenho sentido, assim, eu sempre tive muitas dificuldades nas relações, né? E eu tenho sentido, a partir do momento que eu fiz a inscrição nessa jornada, um sopro, né? Uma força, uma entrega, né? E viver essa entrega tem sido para mim delicioso. Abraçar o meu marido e sentir que eu posso, que não me machuca, que não tem não tem risco, não tem... E tem risco também, mas não tá me fazendo mal, sabe? Tem um sopro doce, parece que uma vontade de pular nesse precipício, e estou sentindo mesmo que fiquei me protegendo tanto tempo de não sofrer e sofri, né? E agora sim, uma leveza, uma alegria, e toda hora eu fico contando para mim, tá tudo bem, não tem problema, pode abraçar, pode se entregar, pode ser mulher, e não tá me machucando. É isso, queria dividir isso com vocês. Sim, Fabi, obrigada pela confiança, né, de compartilhar uma intimidade assim. Eu vou essa carta, o Pégasus, né, que você de alguma maneira traz ela para a sua fala. Ela diz assim, olha, sinto o impulso aos novos voos, rumos e realizações. Estou em processo de mudança, rompendo velhos condicionamentos para viver novas possibilidades. Tenho capacidade para arriscar em conexão com o coração. E é isso, né? A gente não está saltando no precipício, não está saltando num vazio que é um nada. A gente está saltando para um vazio que é a fonte de criação. Então, é um novo que já está aí todo o tempo e que a gente vai, nas dobras, agora encontrando novas percepções desse novo, né? Então, que a gente tenha um bom Pégasus aí nesse nosso momento. E aí, isso, quem quiser fazer um apanhado geral de si mesmo, se reconectando com os encontros desde o primeiro dia até
até o de hoje, seja por conta de alguma técnica, de algum artifício que a gente usou, de algum conceito, e quiser trazer, né, as suas inquietações em relação a isso, a gente vai usar esses 2 últimos dias desse foco na saúde para fazer essa integração. E aí abrir esse campo com clareza para o nosso próximo foco, que vai ser educação, que começa na semana que vem. Então, obrigada pela presença de todo mundo, a participação, a criação. E aí a gente segue quarta-feira. Um beijo.